Zenão de Eleia foi um dos grandes filósofos pré-socráticos da filosofia da antiga Grécia. Ele foi discípulo de Parmênides. Segundo Aristóteles, ele foi considerado o primeiro a utilizar o método dialético como modo de argumentação sistemática e a aporia como instrumentos argumentativos, além de ter formulado uma série de paradoxos contra a ideia de movimento. Mas o que é dialética e aporia? Dialética é um movimento argumentativo que consiste na retirada de um novo pensamento ou argumento com base em dois argumentos ou teses contrárias entre si. Em outras palavras, um paradoxo. A aporia é a impossibilidade de responder determinada indagação filosófica. Zenão nasceu em 488 a.C., na cidade de Eleia, na Magna Grécia, que hoje em dia é a Itália. Ele fez parte da história da escola eleática, onde desenvolveu seu pensamento. Ele foi o mais destacado discípulo de Parmênides e defendia a filosofia de seu mestre sobre os estudos do ser, da razão e da lógica. Além da filosofia, Zenão foi professor e se envolveu com a política em Eleia. Se posicionou contra um dos tiranos que governava a cidade, Nearco, e assim foi preso e torturado em praça pública. Zenão não estava sozinho nessa conspiração, tinha outros participantes. Mas o rei captura ele e tortura ele para tentar descobrir o nome desses envolvidos. Cada vez mais, o rei aumenta a intensidade de tortura. Em um certo ponto, Zenão afirmou que contaria os nomes, só que em segredo, e pediu ao torturador que aproximasse o ouvido de sua boca. Porém, Zenão mordeu sua orelha. Depois desse acontecimento, o rei fica bravo e ordena a execução imediata de Zenão. E Zenão falece em 430 a.C. Zenão defendia o ser único, contínuo e indivisível de Parmênides contra o ser múltiplo, descontínuo e divisível dos pitagóricos. Zenão colocava a serviço seus conhecimentos lógicos. Seu método consistia na elaboração de paradoxos. Deste modo, não pretendia refutar diretamente as teses que combatia, mas sim mostrar os absurdos daquela tese, portanto, a sua falsidade. Acredita-se que Zenão tenha criado mais de 40 desses paradoxos, todos contra a multiplicidade, a divisibilidade e o movimento do ser. Exemplo desses paradoxos é o paradoxo da dicotomia, Aquiles e a tartaruga e o arqueiro. Dicotomia ou pluralidade. Imagine que um objeto está a um ponto A e quer atingir um ponto B. Para Zenão, este deslocamento é impossível, pois antes de atingir o ponto B, o objeto tem que atingir um ponto no meio do caminho, entre A e B, no caso o ponto C. Mas para atingir o ponto C, terá que primeiro atingir no meio do caminho entre A e C, isto é, o ponto D. E assim por diante. Paradoxo da flecha imóvel. Imagine uma flecha que está em repouso ocupando espaço X. Imagine agora que atiremos essa flecha colocando-a em voo, e ela continua ocupando o mesmo espaço que quando em repouso. Zenão então diz que se um objeto está em repouso quando ocupa um espaço igual às suas próprias dimensões, e essa flecha em voo ocupa um espaço igual às suas próprias dimensões, pois não se deforma, altera, logo a flecha em voo está em repouso. Aquiles e a tartaruga. Imagine que o herói grego Aquiles e uma tartaruga vão puxar uma corrida. Mas demos uma vantagem à tartaruga porque ela é mais lenta, e assim a corrida começa. Para Zenão, sempre que Aquiles alcançar o ponto ocupado antes pela tartaruga, ela já estará um pouquinho à frente. Acontece que se analisarmos os momentos cada vez mais curtos, parando para observar, sempre que Aquiles chega ao ponto que a tartaruga estava anteriormente, novamente a tartaruga terá andado um pouco mais, mesmo que uma distância mínima, estando assim sempre na frente de Aquiles, de modo que ele nunca a ultrapassará. Mas é claro que se analisarmos com base nos sentidos, o resultado será diferente. Aquiles ultrapassará a tartaruga sem demora. Lembrando que Zenão considerava nesse paradoxo o tempo como uma constante.